O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre mulheres negras na luta por justiça social, com Pérola Sampaio, advogada e ativista. Eu sou a Pérola Sampaio, sou formada em Direito, sou psicopedagoga clínica institucional, sou pós-graduada em Gestão Pública e também sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, do Movimento Negro Unificado do Rio Grande do Sul. Sou também da Associação de Juristas pela Democracia e também faço parte da Frente Negra Gaúcha. A minha trajetória ela se iniciou no movimento estudantil, quando eu estudava na PUC, né? E foi ali que a gente começou a fazer toda uma discussão, uma articulação, um debate sobre as ações afirmativas. Estava recém se iniciando ali naquele período o debate sobre as cotas nas universidades. E o poder judiciário dialogava se era constitucional ou inconstitucional. E nós, a nossa grande maioria, como filho de trabalhadoras e trabalhadores, a maioria vinda de bairros populares de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, nós estávamos iniciando a nossa vida na universidade. Eu chego na universidade, então, em 2002, termino a minha graduação em 2006, e depois eu faço uma segunda graduação. Né? E aí começa a minha trajetória de buscar a garantia dos direitos de quem mais precisa, de quem não nasceu num berço de ouro, mas que precisa, através do conhecimento e da educação, ganhar a emancipação. E aí a gente se organizou, fizemos um movimento estudantil na PUC, inclusive, na época, junto com Manuela Dávila, com Fernanda Melchiona, que era uma das grandes lideranças ali do movimento estudantil. Nós paramos a Avenida Ipiranga, que é uma grande avenida aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com 5.000 estudantes, que nós queríamos um restaurante popular universitário, que não tinha. Essa foi uma das nossas ações como militantes do movimento estudantil. E o movimento social foi aonde, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu fui vítima de racismo, fui atendida pela Tênis, pela doutora Rúbia, na ocasião, que era advogada da Tênis, que prestava essa assessoria jurídica para mulheres vítimas de violência, e foi ali, então, que iniciou a minha vida, de poder saber quem eu era nessa sociedade, uma mulher negra, retinta, oriunda de bairros populares, de Porto Alegre, mas que tinha muita vontade de fazer o diferencial. Esse diferencial foi, então, ir para a universidade e fazer algo diferente. Também fui conselheira tutelar, gestão 2008, 2011,
Ali eu me construí como uma agente política, alguém com a possibilidade de querer mais, de entender que a nossa luta ela podia ser concretizada através também do parlamento, através da inserção nos espaços políticos, nos espaços de decisão, nos espaços onde as pessoas têm a caneta e aonde se elabora as leis. O PT fez uma política de rotatividade, então, no mês de novembro, que é a Semana da Consciência Negra, as pessoas negras que fizeram voto significativo assumem, em agosto é a juventude, em março são as mulheres, desde que tenha feito um percentual de votos importantes. Então, eu não me sinto uma pessoa que está na institucionalidade, né? Tem todo o privilégio de estrutura, de ter gabinete. Mas eu vejo que na infância, por ser uma mulher negra e retinta, na época, então, uma criança, a gente sempre acaba passando, né, por alguns preconceitos, principalmente quando eu fui estudar numa escola que era uma escola, não era uma escola pública. Grande parte da minha vida eu estudei em escola pública, estadual, municipal. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, as escolas municipais, elas são as melhores. Os professores, os profissionais são muito capacitados, enfim. Mas teve um período que precisei, que a família assim entendeu, estudar em uma escola privada. Eu fui estudar na ACM, que é a Associação Cristã de Moços, fica no centro de Porto Alegre. E ali eu me deparei com um racismo muito forte, assim, principalmente de uma professora. Vocês não entenderam? E ela falava isso para mim com outro colega. Minha mãe, ela era servidora pública federal do INSS, já naquela ocasião, e esse meu colega, o pai dele, era diretor da CRT, que era uma grande instituição de telefonia. Então, eu comecei a ter naquele momento acompanhamento psicólogo, enfim, minha psicóloga foi na escola, para ver como é que era a minha interação com os meus colegas, como é que era essa interação e como é que se dava, né, comigo com os professores. Então, acho que ali registra que a gente não é tão igual, assim, como a própria Constituição diz que nós somos, né, diz que todos nós somos iguais perante a lei. Acho que a gente tem que problematizar e perguntar que igualdade é essa que existe, que tanto falam que tem, se na vida real, concretamente, ela não se dá tão aparentemente. A gente não é tão igual assim, nós somos muito diferentes. Principalmente quando se trata de contratação, quando se trata de nós estarmos em lugares que historicamente nós não somos acostumados a sermos vistos, mas que agora nós estamos ocupando espaços, e que bom que isso acontece. Sobre isso, assim, acho que ali na infância a gente começa a ver que a gente não é tão igual e a gente começa a ficar com aquela formiguinha assim, na orelha. Quando eu entrei para a universidade, foi algo que abriu muito assim a minha visão de mundo, as minhas percepções, meu conceito sobre o mundo, sobre a vida, né? Da gente problematizar então quem a gente é, da onde a gente veio, o que a gente pretende, o que a gente pretende ser como uma mulher negra. Só porque a gente é uma mulher negra, é porque a gente carrega com a gente uma ancestralidade. O que é essa ancestralidade? Foram aqueles e aquelas que vieram antes de nós, né? Que abriram caminhos. Não foi na academia que eu aprendi o conceito de justiça social, não foi na faculdade de Direito, né? Claro que o Direito, atualmente, ele me dá subsídios para eu entender o que é a justiça social, como ela se dá e qual a complexidade dela. Mas uma das formações mais especiais que eu tive e que hoje me guia e consegue completar a minha vida profissional também foi os movimentos sociais. O movimento social foi a minha maior escola de conscientização, de aprendizagem e de atuação como um ser social, como um ser com capacidades reais de fazer transformação na sociedade e construir um mundo melhor. Um mundo melhor é aquele que desde 2001 e tem o privilégio de, por ser uma mulher negra gaúcha, nasci em Porto Alegre, nós conseguimos participar do Fórum Social Mundial. E o Fórum Social Mundial nos deu uma visão muito rica deste novo mundo, deste mundo diferente, com mais diversidade, mais humanidade, que a gente
naquela ocasião, dizia que nós queríamos construir. Então, justiça social, o movimento social ensinou que é a gente lutar pelos nossos direitos, que é a gente estar organizada dentro dos movimentos sociais ou de qualquer grupo social e poder fazer a luta de reivindicações de direitos, de denúncias a algo que não acontece e de articulação também com os gestores, com os governantes para dizer que as coisas não estão legais e que aquilo precisa ser mudado. Eu acho que a gente já avançou bastante. Claro que a gente tem muito que avançar. Mas o que diz respeito a uma política de reparação, a uma política pública, uma política com recorte étnico-racial, de gênero e também econômico, eu acho que nós avançamos bastante. E agradeço muito aquelas que vieram antes de nós e prepararam todo o espaço para que a vida ficasse um pouquinho menos árdua para a gente que chega. Eu sou fruto das ações afirmativas, né? Fiz a minha segunda graduação pelo FIES, enfim. Então, as ações afirmativas, elas são especiais para nós. Principalmente para nós que somos da geração que lutamos pelas cotas. Lá em 2007, nós estávamos na URGS lutando para que as cotas na universidade existissem. Nós conseguimos lograr em êxito, né? O país inteiro se mobilizou, mas nós aqui nós somos pioneiros nessa articulação. A gente era bem jovenzinha nessa época, imagina, 2006, hoje nós estamos em 2026, isso foi lá atrás, em 2006, 2007. Então a gente criou caminhos bem especiais aí. Acredito que o que ajuda muito a gente a sair desse processo de só reivindicatório e de denúncia e ir para os fatos concretos é a gente estar realmente, de fato, na titularidade no parlamento, nos espaços estratégicos de poder, que ele também vai além do parlamento, né? A gente sabe que hoje a gente está, principalmente nós mulheres e mulheres negras, em diversos espaços. Não foi à toa que a Coalizão Negra por Direito colocou lá um outdoor, quando lá foi no exterior, dizendo que nós queríamos uma mulher negra no STF, no Supremo Tribunal Federal. Mas quero dizer que é muito importante que os partidos assumam a grandeza de poder financiar de fato e de direito um financiamento à altura do que a história das mulheres negras merecem, que é um financiamento nas campanhas eleitorais, tanto para as pessoas negras quanto para as mulheres. Isso é muito importante. Isso garante que, de fato, a gente concorra e consiga ter êxito na eleição. A gente consiga fazer uma eleição de dignidade, com recursos do governo, até porque a gente sempre para que o financiamento eleitoral fosse público e não porque aquela pessoa que está se candidatando tem articulação com tal empresário, com X empresário. Isso faz com que a pessoa já inicie um processo de parlamento já corrupto. E se ela ganhou financiamento de empresa A, B, C e D, ela não vai poder estar batendo de frente com essa empresa, né, no futuro. Então, acho que isso é bem importante ser analisado. Quero falar para as nossas mulheres que articulam política, tanto no movimento social, quanto no movimento partidário de todo o país. Não te silencie perante as injustiças, não te acovarde, coloque seu nome à disposição, represente as nossas mulheres, principalmente seja força, luz e virtude para te representar aquelas que vieram antes de nós e que não tiveram voz e vez de poder falar, de poder estar nos espaços, de poder se inserir. Acho que nós temos uma grande tarefa deixada pelos nossos ancestrais, que é a gente desenhar um caminho com força, com virtude, com empoderamento, com letramento racial, com letramento da diversidade e também falar que eu estou muito honrada de ter participado do projeto Aquilombar, dando letramento racial nas periferias de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e que a gente percorreu cada lugar
cada movimento social, cada posto de saúde, cada espaço de assistência social, dando letramento racial, dizendo o que é o racismo, como ele se manifesta e quais as formas da gente enfrentá-lo. Então, dizer que falar para as nossas mulheres em que elas têm que ter coragem, coragem de sorrir, coragem de ser feliz, coragem para que as meninas e meninos que olhem as candidaturas que irão surgir agora em 2026 possam se ver nelas. Acho que a gente tem um projeto bem importante articulado pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que é também o Elas por Elas, que garante e possibilita que todas nós, mulheres, que iremos colocar os nossos nomes à disposição, possamos, antes do período eleitoral, minimamente uma condição para a gente poder estar dialogando, fazendo um chazinho, fazendo uma reunião, aglutinando pessoas que a gente tem contato, que a gente tem os grupos ali, principalmente mulheres que estarão nas nossas campanhas, nas coordenações, articulando e fazendo com que cada mulher possa, nos 26 estados do Distrito Federal, ganhar o seu lugar, o seu espaço, porque não basta ser mulher e não basta ser uma mulher e mulher negra. Tem que representar a altura, a pauta do que a nossa luta feminista, antirracista e com justiça social merece. Então, falar na democracia, falar sobre o racismo ambiental, falar sobre o Estado democrático de direito é muito importante. E tu, mulher, tem a capacidade de estar no parlamento, tem a possibilidade de representar as tuas. É por isso que a gente constrói caminhos desde muito para que as nossas mulheres que estão chegando hoje, as que já estão há muito tempo, possam chegar com dignidade, com orçamento, com recurso, com articulação. Isso é muito especial. Viva a luta, viva as mulheres negras, e viva as mulheres de todas as cores, de todas as raças, do campo, da cidade, da floresta, do quilombola, de todas as profissões também. E sobre isso. Hoje a aula foi sobre mulheres negras na luta por justiça social, com Pérola Sampaio, advogada e ativista.